Imagine ouvir da pessoa com quem você se casou a frase mais cruel de todas: "Você pode aparecer nua, que ninguém vai te querer." Foi exatamente isso que aconteceu com Angelina, humilhada em público pelo próprio marido milionário. Mas o que ele nunca imaginou é que aquela noite seria o começo de uma virada que mudaria tudo. Hoje você vai acompanhar uma história cheia de dor, coragem e reviravoltas, onde uma mulher marcada pela humilhação vai descobrir sua verdadeira força e se transformar de uma vez por todas. Então fica comigo até o fim, porque cada minuto dessa história vai prender a sua atenção e te surpreender. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O salão principal do Hotel Imperial parecia ter sido desenhado para impressionar. Os lustres de cristal, pendendo como cascatas luminosas, refletiam tons dourados sobre as mesas impecavelmente arrumadas, onde taças de cristal brilhavam sob a luz difusa. Garçons deslizavam entre cadeiras de veludo, trazendo vinhos raros e pratos sofisticados, enquanto em um canto discreto, um pianista deixava escapar notas suaves que preenchiam o ar, como uma melodia ensaiada para dar ao ambiente uma atmosfera de grandiosidade e poder. Era uma noite em que os poderosos da cidade se reuniam, empresários, políticos, investidores, todos movendo-se em um balé silencioso de sorrisos, brindes e segredos velados. E no centro desse universo estava Lorenzo Monteiro, o anfitrião da noite. Lorenzo caminhava entre os convidados com a naturalidade de quem estava acostumado a ser o centro das atenções. Alto, imponente, vestindo um smoking impecavelmente cortado, cada gesto dele transmitia segurança calculada, como se fosse uma performance. Sua voz grave ressoava nos corredores, atraindo risadas e cumprimentos bajuladores. Ao seu lado, porém, estava alguém que destoava daquele cenário de ostentação. Sua esposa, Angelina Garcia. Angelina usava um vestido lilás simples e refinado, que havia escolhido com carinho. Não era ousado, tampouco carregado de brilhos, mas realçava a delicadeza natural de seus traços. Seu cabelo castanho caía em ondas suaves pelos ombros, e o sorriso discreto que oferecia aos cumprimentos mostrava a doçura que sempre carregara. Mas naquela noite, em meio às mulheres cobertas de joias e vestidos exuberantes, seu traje parecia quase modesto demais. Os olhares começaram a surgir rapidamente. Cochichos deslizavam pelas mesas como serpentes, e risadinhas abafadas escapavam de bocas pintadas de batom vermelho. Angelina, acostumada àquele tipo de situação, respirou fundo e tentou se manter ereta, cumprimentando com gentileza quem se aproximava. Mas por dentro, cada comentário velado era como uma agulha perfurando sua pele. Sentia-se exposta, como se estivesse em um palco sendo julgada a cada segundo. Enquanto isso, Lorenzo parecia indiferente. Conversava animadamente com empresários, comentava sobre novos investimentos, elogiava negócios que mal conhecia, como se a esposa ao seu lado fosse apenas mais um dos acessórios que compunham sua imagem impecável. O estopim da noite, porém, veio quando uma das convidadas, uma socialite conhecida por sua língua afiada e prazer em humilhar discretamente, lançou sua provocação venenosa. "Lorenzo, sua esposa tem mesmo um estilo minimalista, não é?" disse ela sorrindo com malícia, enquanto os olhos percorriam o vestido simples de Angelina. O comentário caiu no ar como uma flecha. Algumas mulheres riram em tom contido, outros homens trocaram olhares cúmplices. Angelina abaixou o olhar, sentindo o rosto arder, esperando talvez que Lorenzo a defendesse. Bastava uma palavra dele para silenciar as risadas, para protegê-la daquilo. Mas o que veio a seguir foi algo que ela jamais esqueceria. Lorenzo girou a taça de vinho em mãos e, sem sequer hesitar, ergueu a voz o suficiente para que todos pudessem ouvir. "Angelina pode aparecer nua em qualquer lugar, que ninguém vai querer." O salão inteiro silenciou por um instante, como se o tempo tivesse parado. Depois um riso nervoso escapou de alguns convidados, ecoando como zombaria. Angelina congelou.
O coração despencou em seu peito e lágrimas marejaram em seus olhos. Tentou engolir o choro, mas a dor era intensa, quase sufocante. Aquela frase não era apenas uma humilhação, era uma sentença, dita por aquele que deveria protegê-la, amá-la, ser seu porto seguro. Ela ergueu os olhos lentamente, encarando Lorenzo. Procurava algum traço de arrependimento, alguma indicação de que fosse apenas uma piada infeliz. Mas o que encontrou foi um olhar frio, calculista e um meio sorriso de superioridade. Ele queria que todos vissem, queria que todos rissem. O jantar prosseguiu, mas para Angelina tudo era um borrão. Não conseguiu tocar na comida, nem acompanhar a conversa de ninguém. Cada risadinha abafada ao redor parecia cravar facas invisíveis em sua pele. Lorenzo, indiferente, continuava sua performance social, brindando, rindo, como se nada tivesse acontecido. Quando a noite finalmente terminou e eles entraram na limusine, Lorenzo atendeu ao celular falando sobre contratos e ações, sem lançar um único olhar à esposa. Angelina manteve os olhos fixos na janela, observando as luzes da cidade se tornarem borrões cintilantes. Dentro dela, algo se quebrava. A dor era sufocante, mas junto dela nascia uma chama que nunca havia sentido antes. Uma centelha que dizia: não dá mais. Ao chegarem à mansão Monteiro, Lorenzo entrou primeiro, já dando ordens ao motorista e respondendo mensagens. Angelina ficou parada no hall por alguns segundos, cercada por mármore, lustres e luxo que antes representavam status, mas agora só pareciam prisões brilhantes. Respirou fundo, o coração acelerado, as mãos trêmulas, mas a certeza crescendo. Algo havia terminado naquela noite. Não era apenas o casamento, era a versão dela que aceitava viver apagada. Angelina sabia. Nada seria como antes. A noite parecia não ter fim. Depois do jantar no Hotel Imperial, Angelina deitou-se na cama enorme da suíte principal da mansão Monteiro, mas o sono não veio. O silêncio do quarto, cortado apenas pelo tic-tac distante de um relógio, era sufocante. As palavras de Lorenzo ecoavam em sua mente como uma ferida aberta. Angelina pode aparecer nua em qualquer lugar, que ninguém vai querer. Ela revivia a cena repetidas vezes, cada detalhe mais cruel que o anterior. Os risos abafados dos convidados, os olhares de desprezo, o meio sorriso arrogante do homem que jurara amá-la. Virava-se de um lado para o outro na cama, sentindo o peito arder. Quando finalmente adormeceu, o sono foi leve e cheio de imagens fragmentadas. Sonhou com o espelho se quebrando, refletindo versões distorcidas de si mesma, até acordar sobressaltada com o sol invadindo as cortinas. Mas a claridade não trouxe alívio. Sentada na beira da cama, ainda de camisola, observou Lorenzo no closet. Ele ajustava a gravata diante do espelho com a mesma calma de sempre, como se nada tivesse acontecido. O celular vibrava sobre a mesa, trazendo mensagens de negócios. E ele atendia sem hesitar, falando de cifras e reuniões, como se a vida deles fosse apenas uma agenda corporativa. "Dormiu mal?" perguntou ele casualmente, sem desviar os olhos do espelho. Angelina respirou fundo, reunindo coragem. "Depois do que você disse ontem, como esperava que eu dormisse bem?" Lorenzo ajeitou o paletó, deu de ombros e respondeu com frieza: "Você precisa aprender a não levar tudo tão a sério. O mundo dos negócios é cruel. Eu só estava sendo realista." Ela se levantou lentamente, caminhando até ele. O coração acelerava, mas havia uma chama diferente em seu olhar, uma firmeza que Lorenzo não via havia anos. "O mundo dos negócios pode ser cruel, Lorenzo, mas você foi cruel comigo. Não foi uma brincadeira, foi uma humilhação." Ele finalmente se virou, encarando-a. Seu olhar não trazia arrependimento, mas irritação. "Você dramatiza demais. Sempre tão frágil. Está na hora de amadurecer." Angelina sentiu o peito arder, mas não desviou os olhos. Pela primeira vez, sustentou aquele olhar gelado até o fim. Frágil é quem precisa diminuir os outros para se sentir maior. Por um segundo, Lorenzo pareceu surpreso, mas logo recompôs a postura. "Escute, Angelina, você vive cercada de luxo por minha causa. Tem tudo que qualquer mulher sonharia.
Se não consegue valorizar isso, talvez esteja prestes a cometer o maior erro da sua vida. Ela respirou fundo, abriu as cortinas e deixou a luz inundar o quarto. A claridade tornou visível o que antes ficava escondido nas sombras, um casamento em ruínas. Eu já paguei caro demais, Lorenzo. Paguei com minha dignidade. Virou-se para ele com lágrimas nos olhos, mas a voz firme como nunca. Quero o divórcio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lorenzo piscou incrédulo antes de soltar uma risada seca. Você acha que pode sobreviver sem mim? Aproximou-se a voz baixa, quase venenosa. Você não tem amigos de verdade, não tem apoio, não tem nada. Quando sair daqui, vai descobrir o que é estar sozinha, e então vai rastejar de volta. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas dessa vez não eram de medo. Eu já estive sozinha, Lorenzo. Estive sozinha todos esses anos, mesmo ao seu lado. Ele cerrou os punhos, tentando manter o controle. Pense bem. Está jogando fora tudo o que construímos. Angelina ergueu o queixo com dignidade. Nós não construímos nada juntos. Você construiu seu império. Eu fui apenas a sombra que você exibia nos seus eventos. Mas eu não sou mais sua sombra. Sem esperar resposta, virou-se e saiu do quarto. Naquela tarde, enquanto Lorenzo mergulhava em reuniões, Angelina tomou sua decisão. Abriu o guarda-roupa e retirou apenas o essencial. Algumas roupas, documentos, fotos antigas da juventude. Cada vestido de grife, cada joia que simbolizava submissão ficou para trás. Arrumou as malas em silêncio, mas cada dobra de tecido era um ato de libertação. O motorista a observou com compaixão ao vê-la sair com as malas. Angelina apenas pediu: me leve para este endereço. O destino era um pequeno apartamento alugado. Nada de mármore, nada de lustres, nada de luxo. Apenas paredes brancas, móveis usados e um espaço que pela primeira vez em muito tempo era só dela. Quando colocou a mala no chão e respirou fundo, sentiu algo novo: liberdade. Naquela noite, deitada em uma cama estreita, chorou até adormecer. Chorou pela dor, pela vergonha, pelos anos perdidos. Mas, entre as lágrimas, havia uma chama diferente. Era a dor de despedida, não só de um marido, mas da versão dela que aceitava viver apagada. Do outro lado da cidade, Lorenzo continuava acreditando que ela voltaria. Convencido de que ninguém sobrevivia sem ele, não fazia ideia de que Angelina havia acabado de dar o primeiro passo para nunca mais ser a mesma. O apartamento novo era pequeno, com paredes brancas já um pouco descascadas e móveis alugados que não combinavam entre si. O piso rangia sob cada passo, e a cozinha mal comportava duas pessoas lado a lado. Mas ao fechar a porta pela primeira vez e ouvir o clique da fechadura, Angelina sentiu algo que não experimentava havia anos: liberdade. Liberdade, porém, tinha um preço. Nos primeiros dias, a sensação de alívio se misturava ao peso sufocante da solidão. À noite, deitada na cama estreita, encarava o teto enquanto as lembranças da humilhação voltavam em ondas cortantes. A frase de Lorenzo ainda ecoava como um chicote em sua mente. Angelina pode aparecer nua em qualquer lugar, que ninguém vai querer. Era como se cada palavra tivesse sido gravada a ferro em sua pele. Por mais que tentasse afastar, bastava o silêncio tomar conta para que a voz dele voltasse a ressoar, arrancando-lhe o fôlego. O bairro simples onde agora vivia era diferente do mundo ao qual estivera acostumada. As ruas eram movimentadas, as crianças brincavam nos quintais, vizinhos se cumprimentavam com familiaridade. Alguns a reconheciam das colunas sociais, outros apenas a observavam com curiosidade. Mas havia sempre aquele sussurro incômodo: é a ex do Monteiro, não é? Que fim, hein? Angelina fingia não ouvir, mas cada palavra era uma farpa. Não bastava ter perdido a vida de luxo, agora carregava também a marca do escárnio público. As amigas que antes disputavam sua companhia desapareceram como fumaça. Nenhum telefonema, nenhuma visita. Descobriu com amargura que muitas daquelas pessoas não eram amigas dela. Eram amigas do sobrenome que carregava.
Sem Lorenzo, era como se tivesse perdido o valor para aquele círculo. E, no entanto, entre a dor começaram a surgir pequenas descobertas. Na primeira manhã, preparou café usando uma velha chaleira. O aroma encheu a cozinha, trazendo uma lembrança esquecida. Fazia anos que não se permitia um gesto tão simples. Na mansão, empregados faziam tudo. Agora, mexendo no açúcar, lavando a própria louça, sentiu uma estranha sensação de pertencimento. É cansativo, mas é real. É meu, pensou. Mas os dias seguiam cheios de altos e baixos. Havia manhãs em que acordava motivada, pronta para recomeçar. Mas havia noites em que o vazio pesava como um fardo impossível de suportar. Chorava em silêncio, abraçada ao travesseiro, sentindo-se invisível. Determinada a não se entregar, buscou algo que sempre sonhara, mas nunca tivera coragem de fazer: estudar. Pesquisou, anotou e, finalmente, se matriculou em um curso de gestão e marketing. A primeira aula foi um desafio. Rodeada de jovens cheios de confiança, ela se sentiu deslocada, quase uma intrusa. Mas, ao ouvir o professor falar sobre construir valor, uma chama se acendeu dentro dela. Pela primeira vez não era alguém ouvindo como esposa de um homem importante. Era uma aluna, uma mulher com identidade própria. Mesmo assim, os fantasmas insistiam em persegui-la. Em uma noite chuvosa, ao olhar-se no espelho do banheiro, quase não se reconheceu. Não era pela aparência, mas pela dor estampada nos olhos. Por um instante, as palavras de Lorenzo voltaram. Ninguém vai te querer. Ela segurou firme a borda da pia, os punhos cerrados, e murmurou para si mesma: não, eu mereço mais, eu sempre mereci mais. Cada pequena vitória era um tijolo na reconstrução de sua vida. Quando conseguiu pagar a primeira conta de luz com o próprio dinheiro, sorriu sozinha, orgulhosa. Quando recebeu elogios do professor por um trabalho bem feito, sentiu o coração vibrar. Passos pequenos, mas cada um deles era um lembrete de que estava viva. Angelina ainda era uma mulher ferida, marcada por cicatrizes abertas, mas começava a perceber que sobreviver era apenas o primeiro passo. A verdadeira luta era aprender a se reconstruir. E sem que ela soubesse, o destino estava prestes a colocar em seu caminho alguém que enxergaria não suas feridas, mas a força escondida atrás delas. Alguém que seria parte fundamental dessa jornada. O curso havia se transformado em um dos poucos refúgios de Angelina. Ali, rodeada de cadernos rabiscados, professores exigentes e jovens cheios de sonhos, ela começava a sentir que ainda havia espaço para escrever sua própria história. Mas naquele dia em especial, o destino parecia decidido a lhe reservar algo maior. Era uma manhã chuvosa, e as ruas estavam cobertas por poças que refletiam as luzes dos postes ainda acesos. Angelina corria, equilibrando a bolsa e o guarda-chuva pequeno demais para contê-la da tempestade. O salto baixo fazia barulho nas calçadas molhadas, e ela já sentia a barra da calça encharcada. Chegou ao prédio da empresa, onde seria realizada uma palestra prática sobre marketing digital. Era uma atividade do curso, e apenas alguns alunos tinham sido selecionados para acompanhar. Angelina, embora nervosa, aceitara o convite por sentir que precisava se desafiar. Respirou fundo ao entrar no saguão moderno, decorado com mármore e vidro, um contraste gritante com o bairro simples onde agora vivia. Foi ali, enquanto se registrava na recepção, que o viu pela primeira vez. Dante Ferraz, um homem alto, de postura firme, cabelos escuros penteados para trás, olhos castanhos intensos e uma presença que parecia preencher o espaço antes mesmo que ele falasse. Vestia um terno cinza claro impecavelmente cortado, mas não havia arrogância em seus gestos. Quando se aproximou para também assinar a lista de presença, seu perfume discreto misturou-se ao aroma de café do saguão. "Está participando do workshop também?" perguntou ele com um sorriso leve, a voz grave e calorosa. Angelina hesitou por um instante, surpresa por alguém como ele lhe dirigir a palavra. "Sim", respondeu, ajeitando a alça da bolsa no ombro. "Sou aluna de um curso de gestão." Dante arqueou levemente a sobrancelha, demonstrando interesse genuíno. "Interessante.
Não costuma ver muitos alunos em encontros desse nível. Precisa de coragem para estar aqui. Ela sorriu sem jeito. Talvez eu esteja apenas tentando provar algo a mim mesma. Os olhos dele se fixaram nos dela por um segundo a mais do que o necessário. Não havia julgamento, apenas curiosidade e respeito. Antes que pudesse responder, um dos organizadores os chamou para dentro do auditório. Durante a palestra, Angelina sentou-se algumas fileiras atrás, tentando se manter discreta. Mas o destino não parecia disposto a deixá-la passar despercebida. Quando o palestrante pediu para que os participantes se dividissem em grupos para discutir estratégias de um caso real, Angelina acabou no mesmo grupo que Dante. No início, permaneceu calada, anotando observações em seu caderno. Os outros membros do grupo falavam rápido, trocando termos técnicos que ela ainda não dominava. Mas, de repente, Dante se voltou para ela. E você? O que acha? O coração de Angelina disparou. Sentiu todos os olhares se voltarem em sua direção. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu acredito que a campanha precisa falar com as pessoas de forma simples. Não adianta usar termos técnicos se o público não entende. Talvez uma comunicação mais direta funcione melhor. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas para ela pareceram minutos. Então Dante sorriu, satisfeito. Concordo plenamente. Às vezes esquecemos que por trás dos números estão pessoas de verdade. Excelente observação. Angelina corou, surpresa com o elogio, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente. Orgulho de si mesma. Quando a atividade terminou, Dante se aproximou. Você tem uma forma interessante de enxergar as coisas, disse em tom amistoso. Gostaria de conversar mais sobre isso. Angelina apertou a bolsa contra o corpo desconfiada. Ainda carregava feridas demais para confiar com facilidade, mas havia algo no olhar dele que não parecia ameaçador nem arrogante. Era um olhar que dizia, eu vejo você. Claro, respondeu tímida. Saíram juntos do auditório, atravessando o corredor iluminado. Do lado de fora, a chuva havia diminuído, deixando o ar fresco e limpo. Enquanto caminhavam, Dante falou sobre sua trajetória, como começara do zero, como errara em projetos no início e aprendera a se reerguer. Angelina ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. Em determinado momento ele comentou, sabe, muita gente acredita que o sucesso apaga as cicatrizes do passado, mas eu penso diferente. São justamente as cicatrizes que nos dão força. Angelina sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele. Era estranho ouvir aquilo de alguém que parecia tão seguro, mas ao mesmo tempo reconfortante. Pela primeira vez, alguém falava uma língua que ela entendia, a língua da dor transformada em aprendizado. Quando se despediram, Dante apenas sorriu e disse, espero vê-la novamente, Angelina. Ela caminhou de volta para casa com o coração acelerado, sem saber ao certo o motivo. Não era apenas atração. Era a sensação de que, talvez, o destino estivesse lhe mostrando que nem todas as histórias terminam na escuridão. Naquela noite, ao deitar-se em sua cama estreita, Angelina ainda chorou. Mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alguém que começava a acreditar, mesmo que timidamente, que podia existir um amanhã melhor. As semanas que se seguiram ao encontro com Dante foram diferentes de tudo o que Angelina havia experimentado nos últimos anos. Pela primeira vez, sentia-se estimulada a crescer, não porque alguém esperava isso dela, mas porque queria provar a si mesma que era capaz. O curso que antes parecia um desafio intransponível, agora era uma fonte de energia. Cada aula trazia novos aprendizados e cada exercício concluído era como uma vitória íntima contra a sombra de Lorenzo. O emprego, conquistado graças ao incentivo de um professor, transformou-se em outro marco. No início, ela chegava insegura, quase escondida atrás dos relatórios, mas logo descobriu que o ambiente profissional poderia ser diferente daquilo que vivera ao lado do ex-marido. Ali seu trabalho tinha peso. Ali sua voz era ouvida. E quando um dos relatórios preparados por ela foi elogiado durante uma reunião, Angelina sentiu algo que não experimentava há anos.
orgulho verdadeiro. Não era reflexo da imagem de um homem poderoso. Era dela. À noite, em seu pequeno apartamento, começou a criar rituais que lhe davam prazer. Fazer café fresco, organizar a mesa de estudos, anotar metas no caderno. Eram detalhes simples, mas carregados de significado. Cada conta paga com o próprio salário era mais do que uma obrigação. Era uma declaração de independência. Mas a transformação mais marcante não estava apenas em sua rotina, estava diante do espelho. Durante muito tempo, ao se olhar, só via as palavras cruéis de Lorenzo refletidas de volta. Isso não te favorece. Você não é mulher para esse tipo de roupa. Eram frases que surgiam como sombras, tentando convencê-la de que nunca seria suficiente. Mas agora havia algo mais forte. A necessidade de provar a si mesma que merecia mais. Foi assim que, em um fim de tarde, caminhando pela rua após o trabalho, seus olhos foram atraídos por uma vitrine. Um vestido preto simples, mas ousado, estava exposto no manequim. O coração disparou. De imediato, a voz de Lorenzo ecoou dentro dela, zombeteira, como tantas vezes antes. Mas dessa vez, Angelina não recuou. Entrou na loja. No provador, ao vestir o tecido preto que moldava suas curvas com elegância, quase não se reconheceu. Não porque estivesse diferente fisicamente, mas porque havia nos olhos um brilho novo, de alguém que começava a gostar do que via. Tocou o próprio reflexo, passou a mão pelos cabelos soltos e permitiu-se sorrir. Não comprava o vestido para chamar a atenção de ninguém, mas como um símbolo de liberdade, de que agora podia ser quem quisesse. Essa mudança refletiu-se nos detalhes do dia a dia. Começou a soltar os cabelos mais vezes, a usar batons de cores vivas, a erguer o queixo ao caminhar pelas ruas. No escritório, colegas perceberam, e ainda que não comentassem abertamente, seus olhares eram diferentes. Mas o mais importante não era o que os outros viam. Era o que ela finalmente enxergava. Dante notou também. Sempre discreto, não fazia elogios vazios, mas havia uma atenção constante em seus gestos. Uma manhã, quando Angelina entrou na sala com um blazer claro e o cabelo solto, ele sorriu de leve e comentou: "Você parece diferente hoje, mais confiante." Ela corou, surpresa com o comentário, mas respondeu com sinceridade: "Talvez eu esteja aprendendo a ser." Dante segurou o olhar dela por um instante, e a intensidade silenciosa daquele momento ficou marcada. Não era apenas um comentário, era reconhecimento. Durante uma pausa para o café, alguns dias depois, ele abriu um pouco de sua própria história. Nem sempre foi fácil para mim também. No começo da carreira, perdi um projeto importante e achei que não conseguiria me reerguer, mas percebi que foi justamente a queda que me deu mais força. Ele deu de ombros como se fosse apenas um detalhe, mas havia peso em suas palavras. Às vezes, é na dor que a gente descobre quem realmente é. Angelina ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Havia nele algo raro, vulnerabilidade. Não era o homem que falava de conquistas para impressionar, mas alguém que expunha cicatrizes. E naquele instante, ela sentiu uma cumplicidade inesperada, como se ambos compartilhassem uma linguagem silenciosa que apenas quem já sofreu é capaz de entender. Naquela noite, de volta ao apartamento, Angelina olhou para o vestido preto pendurado na porta do guarda-roupa. Não precisava usá-lo ainda. Só o fato de ele estar ali já era um lembrete de que tinha feito uma escolha. Sorriu ao lembrar-se de Lorenzo, que um dia dissera que ninguém a desejaria. A lembrança ainda doía, mas já não a definia. Deitou-se na cama estreita, com uma sensação inédita. Paz. Não porque a vida estivesse perfeita, mas porque pela primeira vez tinha certeza de que estava construindo algo verdadeiro. Algo que lhe pertencia. Angelina não era mais a sombra apagada da mansão Monteiro. Estava redescobrindo a mulher que sempre existira dentro dela. E aos poucos, começava a perceber que essa nova versão não tinha medo de ser vista. O restaurante La Riviera era conhecido por sua elegância atemporal. Cortinas leves filtravam a luz da cidade, lançando reflexos dourados sobre as mesas de mármore branco.
O ambiente cheirava a especiarias finas e vinho envelhecido, enquanto um pianista no canto deixava escapar notas suaves que pareciam acompanhar o ritmo da conversa dos clientes. Para Angelina, estar ali não era apenas uma experiência sofisticada. Era a prova viva de que sua vida havia mudado de forma irreversível. Sentada ao lado de Dante, que a convidara para acompanhá-lo em um jantar de negócios, Angelina sentia um misto de nervosismo e orgulho. Não era mais a mulher que se escondia por trás das sombras de um marido arrogante. Não era mais a acompanhante silenciosa que se limitava a sorrir enquanto outros falavam. Naquela noite, era parte da conversa. Conquistar a seu espaço. Conquistar a seu lugar. Vestia um vestido preto elegante, de corte simples e reto, que valorizava sua postura firme. O cabelo solto caía em ondas sobre os ombros, e a maquiagem discreta ressaltava o brilho novo de seus olhos. Não era ousada nem exagerada. Era simplesmente ela, e pela primeira vez em muito tempo isso bastava. Dante, impecável em seu terno escuro, conduzia o diálogo com os empresários à mesa com a segurança que lhe era característica. Mas fazia questão de incluir Angelina sempre que podia. "O que você acha, Angelina?" perguntou em determinado momento, após um dos investidores apresentar uma ideia. Angelina engoliu em seco, sentindo os olhares recaírem sobre ela. Por um segundo, os velhos fantasmas sussurraram: "Você não é suficiente. Não vai saber responder." Mas ela respirou fundo e deixou que a voz saísse firme ainda que o coração disparasse. "Acho que a proposta tem potencial, mas precisa ser apresentada de forma clara para o público certo. Às vezes, o erro está em querer impressionar demais, quando na verdade o que funciona é a simplicidade." O silêncio foi breve, mas logo deu lugar a acenos e expressões de aprovação. Um dos empresários sorriu, visivelmente impressionado. Dante inclinou-se de leve e murmurou apenas para ela: "Excelente colocação." Angelina corou discretamente, mas por dentro floresceu um orgulho novo, forte e radiante. Tudo parecia perfeito. Até que o destino, com sua ironia cruel, resolveu se manifestar. Do outro lado do salão, em uma mesa de destaque, estava Lorenzo. Vestia um terno azul marinho impecável e conversava animadamente com 2 investidores estrangeiros. O riso grave e calculado, o tom de voz que dominava a mesa. Nada nele havia mudado. Ou pelo menos era o que parecia. Até que seus olhos cruzaram o salão e se fixaram em uma imagem que fez seu coração vacilar. Angelina. Por um instante, ele achou que estivesse sonhando. A mulher diante dele não parecia a mesma que abandonara sua mansão meses atrás. Ela estava mais forte, mais bela, mais viva. O vestido preto delineava sua postura ereta. O sorriso era seguro e havia nos olhos dela algo que ele jamais tinha visto. Liberdade. A cada gesto, a cada risada compartilhada com Dante, Lorenzo sentia um nó apertar em sua garganta. O ciúme queimava em suas veias como fogo. Como aquela mulher que ele acreditava ser dependente podia estar tão plena sem ele? Angelina demorou alguns segundos para perceber o olhar fixo vindo da outra mesa. Quando seus olhos encontraram os dele, o corpo congelou. As memórias voltaram como facas. A humilhação diante de todos, o vazio das noites silenciosas, as lágrimas escondidas. Mas algo estava diferente. Não havia mais medo. Endireitou os ombros, sustentando o olhar dele por alguns instantes. Não baixou os olhos, não desviou. Foi um gesto pequeno, mas carregado de significado. Ela não era mais a mesma. Dante percebeu a tensão e inclinou-se para perguntar em voz baixa: "Você está bem?" Angelina respirou fundo, mantendo o sorriso discreto nos lábios. "Estou. Só encontrei um fantasma do passado." Dante não perguntou mais nada. Apenas pousou a mão sobre a dela em um gesto firme, silencioso, que dizia mais do que 1000 palavras. Não está sozinha. Lorenzo, incapaz de suportar a cena, levantou-se de sua mesa e atravessou o salão. As conversas diminuíram de tom, e até o pianista pareceu tocar mais devagar, como se o ambiente pressentisse o confronto. Angelina. A voz dele era firme,
mas carregada de incredulidade. Não esperava te ver aqui. Ela virou-se lentamente, mantendo a calma. Pois é, Lorenzo, o mundo é menor do que imaginamos. Ele a observou com intensidade, como se tentasse decifrá-la. Você está... diferente. Angelina ergueu o queixo, a voz serena e clara. Talvez porque eu finalmente aprendi a me ver como realmente sou. As palavras atingiram Lorenzo como um soco. Ele abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Um silêncio pesado pairou entre eles. Com um sorriso forçado, recuou, voltando para sua mesa. Angelina, por sua vez, voltou-se para Dante e para os empresários, retomando a conversa como se nada tivesse acontecido. Por dentro, o coração batia acelerado, mas não era de medo, era de vitória. Naquele instante, ela teve a certeza. Havia superado. E Lorenzo, sentado em sua mesa, percebeu que perdera algo que jamais recuperaria. O Grand Palace estava em seu auge naquela noite. Era a festa mais aguardada do ano, reunindo políticos, empresários e as personalidades mais influentes da cidade. Lustres de cristal espalhavam feixes dourados pelo salão. O champanhe fluía sem parar. E a orquestra tocava uma melodia que se misturava ao burburinho de vozes sofisticadas. Para muitos, era apenas mais um evento da alta sociedade. Para Angelina, no entanto, significava algo muito maior. Um palco involuntário onde sua nova versão seria revelada. Dessa vez, ela não entrou sozinha. Ao lado de Dante, caminhou com passos firmes e ombros erguidos. O smoking impecável dele era imponente, mas a forma como segurava discretamente a mão dela deixava claro: a estrela daquela noite não era ele, mas ela. Angelina usava um vestido vinho curto de seda, ousado sem ser vulgar, elegante sem ser exagerado. O tecido envolvia seu corpo com naturalidade, e o brilho suave realçava a confiança que emanava dela. A cada passo, olhares se voltavam, cochichos surgiam, mas não eram mais de deboche, eram de admiração. A mulher que um dia fora vista como discreta demais, apagada demais, agora dominava o salão sem precisar forçar nada. Os convidados logo reconheceram a ex-esposa de Lorenzo. Murmúrios correram de mesa em mesa. É ela? Perguntavam alguns. Sim, mas está diferente. Olha só como brilha. Angelina sorria com leveza, sem arrogância. Sentia dentro de si uma calma poderosa, como se tivesse esperado por aquele momento durante toda a vida. Já não se via como uma sombra. Ali estava uma mulher inteira, consciente de quem era e de seu valor. E então ele a viu. Lorenzo estava cercado por investidores quando seus olhos captaram a cena. O coração disparou de imediato. O sangue ferveu nas veias. Angelina. Mas não a Angelina que ele conhecia. Não a mulher apagada que dependia dele para existir. A visão era quase insuportável. Ela estava radiante, livre, desejada. O orgulho ferido transformou-se em uma raiva silenciosa. Cada risada dela ao lado de Dante era como uma provocação. Cada olhar admirado que recebia do público era um lembrete de que ele havia perdido o controle. E Lorenzo não suportava perder. Sem se importar com os olhares, atravessou o salão. A orquestra continuava a tocar, mas o ambiente pareceu silenciar diante do embate que se formava. Vejo que resolveu adotar um novo estilo, Angelina, disse Lorenzo com um sorriso venenoso e a voz audível o suficiente para os mais próximos. Sempre tão discreta, mas hoje parece que resolveu chamar a atenção. Angelina parou por um segundo, sentindo a antiga ferida pulsar, mas não vacilou. Sustentou o olhar dele, firme, serena, e respondeu: Talvez você esteja certo, Lorenzo. Hoje eu quero sim ser vista. Mas não para agradar ninguém, muito menos você. Quero ser vista porque finalmente aprendi a enxergar a mim mesma. Um murmúrio percorreu o grupo de convidados que assistia. Dante, ao lado dela, não interveio. Apenas se manteve firme, como um apoio silencioso, respeitando a força que era só dela. Lorenzo riu nervoso, tentando recuperar o controle. Engraçado ouvir isso de você. Sempre achei que não tivesse valor próprio. Ergueu o queixo, arrogante.
Não se iluda, Angelina. Não passa de uma fase. Angelina respirou fundo e deu um passo à frente. Sua voz cortou o salão como uma lâmina. Eu sempre tive valor, Lorenzo. Você só não foi capaz de enxergar. O que mudou não fui eu. Foi a forma como decidi me olhar. O silêncio foi ensurdecedor. A orquestra tocava, mas ninguém mais prestava atenção. Todos os olhares estavam sobre eles. E pela primeira vez, Lorenzo não tinha resposta. O homem acostumado a dominar cada espaço agora estava exposto, vulnerável diante de todos. Seu sorriso forçado não enganava ninguém. As mãos tremiam discretamente, e o rubor em seu rosto denunciava o ciúme e a raiva. O poderoso empresário parecia menor, quase ridículo, diante da serenidade de uma mulher que antes humilhara. Angelina, por outro lado, não prolongou. Segurou a mão de Dante, sorriu com dignidade e disse apenas: "Boa noite, Lorenzo." Virou-se e atravessou o salão de cabeça erguida. Cada passo ecoava não como fuga, mas como libertação. O vestido vinho refletia luzes douradas, e os olhares que a acompanhavam já não eram de pena, mas de respeito e admiração. Lorenzo permaneceu imóvel. O salão inteiro já não o via como o homem poderoso de antes, mas como alguém consumido pelo ciúme e pela própria arrogância. Naquele instante, foi ele quem se tornou alvo de cochichos e risadas abafadas. O que deveria ser mais uma noite de prestígio terminou como sua exposição mais dolorosa. Angelina, ao contrário, seguia plena. Não havia vingança em sua postura, apenas a certeza de que estava livre. E era justamente essa calma, essa força silenciosa que a tornava ainda mais admirável. Naquela noite, diante da elite que um dia rira dela, foi Lorenzo quem provou o gosto amargo da humilhação. Meses haviam se passado desde a noite memorável no Grand Palace, quando Angelina, diante de toda a elite que um dia rira dela, mostrou não apenas a Lorenzo, mas a si mesma, que não era mais a mulher diminuída que aceitava viver nas sombras. Desde então, a vida dela havia tomado novos contornos, e cada detalhe parecia provar que, por mais doloroso que tivesse sido, o passado havia sido o combustível para o presente, que agora florescia. O apartamento simples, que no início parecia frio e solitário, havia se transformado em um verdadeiro lar. As prateleiras estavam cobertas por livros de gestão e romances que ela devorava nas noites tranquilas. Um vaso de flores frescas sempre enfeitava a mesa da sala. E a cozinha, antes silenciosa, agora se enchia com o aroma acolhedor do café preparado logo cedo, muitas vezes por Dante. Eles haviam criado rituais pequenos, mas cheios de significado. Rir juntos das notícias matinais, compartilhar conversas despretensiosas na varanda iluminada pela lua, abraçar-se depois de dias difíceis, encontrando na presença um do outro a paz que antes parecia impossível. Angelina descobrira que a felicidade não estava nos banquetes grandiosos ou nas colunas sociais, mas na simplicidade de uma vida compartilhada. E era justamente nesses detalhes que o amor florescia com mais força. Dante não apenas a amava, mas a respeitava, a enxergava e celebrava cada passo de sua reconstrução. Ela, por sua vez, sentia que finalmente podia amar sem medo, porque havia aprendido a amar primeiro a si mesma. No campo profissional, sua ascensão também refletia essa transformação. Já não era a novata insegura que tinha medo de dar opiniões. Tornara-se referência dentro da empresa, liderando pequenos grupos e participando de projetos relevantes. Um convite inesperado para palestrar sobre superação e resiliência em um evento interno foi o marco que consolidou sua nova identidade. Quando subiu ao palco, diante de dezenas de colegas, sua voz tremeu nos primeiros segundos, mas logo ganhou firmeza. Contou sua trajetória com sinceridade, sem vitimização, e percebeu olhares emocionados na plateia. E entre eles, lá estava Dante, de braços cruzados, um sorriso orgulhoso nos lábios e olhos marejados de admiração. Naquele instante, Angelina teve certeza de que todas as lágrimas derramadas haviam sido transformadas em degraus que a conduziram até ali. Já não carregava as palavras de Lorenzo como feridas abertas.
Elas haviam se transformado em cicatrizes, sim, mas cicatrizes que contavam uma história de vitória. A frase cruel que um dia ecoou em sua mente: "Você pode aparecer nua, que ninguém vai te querer", agora soava quase irônica. Como ele pôde acreditar nisso? Como ela mesma pôde, por tanto tempo, permitir que essas palavras definissem sua visão de si mesma? A resposta não importava mais. O que importava era que ela havia vencido. Enquanto Angelina florescia, Lorenzo afundava cada vez mais em sua própria solidão. A mansão, antes repleta de festas, agora era apenas um mausoléu silencioso. Os aliados se afastavam, cansados de seu temperamento corrosivo e de sua arrogância. Ele mantinha a aparência de poder, mas por trás das portas fechadas, sabia que havia perdido a única batalha que realmente importava: a de manter ao seu lado a mulher que um dia poderia ter sido seu maior orgulho. Agora, restava-lhe apenas o arrependimento, silencioso, amargo, corrosivo. Angelina, ao contrário, vivia em cores. Numa noite especial, Dante a levou até um jardim iluminado por lanternas. Caminharam de mãos dadas entre as árvores, rindo como adolescentes, até pararem diante de uma antiga fonte de pedra. Ele a envolveu em um abraço caloroso e sussurrou em seu ouvido: "Sabe, Angelina, eu admiro sua força, mas admiro ainda mais a forma como você aprendeu a se amar. É isso que te torna tão especial." Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não de dor. Eram lágrimas de plenitude, de gratidão. Encostou a cabeça no ombro dele e respondeu, com a voz suave, mas cheia de convicção: "Eu precisei me perder para me encontrar. E quando aprendi a ficar de pé sozinha, o destino me trouxe até você." Dante sorriu e a beijou com delicadeza, como quem sela não apenas um romance, mas uma nova história. Ali, sob as estrelas, Angelina teve a certeza de que sua vida havia renascido das cinzas. Ela não era mais a mulher humilhada que aceitava viver em silêncio. Era agora uma mulher plena, consciente de sua força, capaz de escrever seu próprio destino. E enquanto Lorenzo se afundava em seu arrependimento solitário, Angelina seguia de mãos dadas com Dante, provando que nenhum olhar de desprezo e nenhuma palavra cruel poderiam roubar dela o futuro que ela mesma construiu. Às vezes é preciso atravessar a escuridão mais profunda para descobrir a luz que sempre existiu dentro de nós. Angelina precisou ouvir as palavras mais cruéis, sentir o peso da solidão e caminhar entre as próprias feridas para perceber que não era frágil nem descartável, mas uma mulher inteira, capaz de se reinventar. Quando finalmente se enxergou com clareza, descobriu que o verdadeiro amor só floresce quando aprendemos primeiro a amar a nós mesmos. E foi assim que, ao lado de Dante, Angelina compreendeu que o amor não está em promessas grandiosas, nem em riquezas ostentadas, mas nos gestos simples, no respeito silencioso e no abraço que acolhe até as cicatrizes. Ela renasceu das cinzas, provando que nenhuma palavra cruel pode definir um destino. Porque, no fim, o amor verdadeiro não diminui. Ele expande, cura e transforma para sempre. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta: "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.